custar interromper este ambiente de pacificação. Vamos precisar dele, deste ambiente, desta paz. Vamos dar início ao nosso estudo, ao nosso trabalho em conjunto. Vamos acompanhar a leitura do livro Fonte Viva, uma mensagem de Emmanuel. Emmanuel vai buscar, como já sabem, as páginas do Evangelho, de seus diversos livros, e algumas coisas do Antigo Testamento. Vai buscar alguns versículos e depois analisa-os do ponto de vista espiritual. Traz uma luz dessa espiritualidade para que nós compreendamos essas linhas impressionantes de sabedoria. E o título da mensagem é No esforço comum. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Essa é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde consta esta sublime orientação, utilizando da comunicação comum, da linguagem muito própria do tempo, dos usos e costumes. E Emmanuel comenta assim: não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem também o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. De qualidade ou da qualidade do nosso esforço, nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida em qualquer setor de luta é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecerem. Lembremo-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós no divino amanhã. Vamos unir os nossos pensamentos. O convite aqui colocado para que busquemos a paz que Jesus nos propõe.
faz com que nossas fibras mais íntimas, nosso coração, se acalme, se alegre e se torne esperançoso. Então, nesta manhã, reunidos em nome de Jesus, vamos colocar em nossa tela mental a sua figura excelsa, seu olhar amigo. É um momento único de todos nós. Estamos todos em sintonia, elevando as nossas emoções para as forças superiores da vida, com um pensamento comum de bem, do bem para o bem, colocando aquele que é o nosso guia e modelo de uma moral irresistível. Procuramos-te, Jesus, nesta manhã. E agradecendo a oportunidade bendita de nos fortalecermos nestes momentos, rogamos-te pela paz no mundo. Almas agitadas, consequências dolorosas, mas a tua paz continua a derramar-se. A providência divina, com as suas leis de amor, a todos convida, sem exceção, aguardando apenas o nosso cansaço das refregas e lutas sem sentido, para que assim volvamos o nosso olhar para a tua experiência, direta ou indiretamente, mesmo que com outros nomes, buscando nesse fermento que os teus mensageiros continuam a derramar, Senhor, por este mundo, para que a massa, a nossa construção, seja em consonância com a paz que tu nos propões. Neste sentimento de pacificação, doando do nosso melhor, iniciamos o singelo encontro desta manhã, coroado de muita importância, Jesus, porque é realizado em teu nome. Trazer-te à memória é vivenciar uma experiência de amor e fraternidade. Fica conosco, Jesus. E que assim seja, querido amigo. Mais uma vez. Muitos já me ouviram dizer que quanto maior o drama, maior o amparo. E quando vivemos momentos delicados no nosso planeta, mais amparo. E depois é uma questão de sintonia. Permitam-me dizer isto, mas estes minutos de silêncio, este quarto de hora em que estivemos aqui, com esta mensagem, eu acho que até o tom da cor ajuda. Simpatia, rosa. Conseguimos nos aperceber que, apesar de todas as dificuldades, o trabalho está a acontecer. A mudança do nosso planeta está a acontecer. E os meus e os nossos olhos, todos nós, pautamos-nos por ver as coisas terrenas. Mas nestes momentos de sintonia, eu posso dizer que nós conseguimos ver as coisas da espiritualidade. E esse trabalho está a acontecer. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Seja bem-vinda. É só assim. Como é que se chama? Vanessa. Vanessa. É a primeira vez que vem a uma casa espírita? Não. Não? Ah, então muito bem. Porque senão fazíamos aqui um pequeno introito. Está bem? Meus amigos, hoje, antes de iniciarmos o nosso encontro, vamos só dar umas notícias. Está bem? Só para que fixemos esta proposta. É impressionante quando... quem é que chegou aqui faltando 10 minutos? Só para eu perceber. Embora... Ok? Quando nós estamos nessas situações, conseguimos perceber que muitas vezes a mente vem acelerada. E nós temos dois caminhos
10 minutos ou 15, que estamos aqui um pouco antes. Ou continuamos com os pensamentos, ali parece que eles vão e vêm, são sempre os mesmos. Ou então nós paramos e dizemos para nós mesmos, ouvi menos, serena, e começamos a sentir e a perceber as palavras, as emoções dos benfeitores que estão connosco. Isto dá-nos uma saúde impressionante. Nossas células, cada uma de nós somos, neste momento, nós somos espírito e temos um corpo. Este corpo tem uma densidade. Esta densidade está coroada de células, cada uma delas com vitalidade própria. Somos nós que as alimentamos. Ora, gente, se eu busco saúde, vamos alimentar cada uma de nossas células com as boas emoções, com a pacificação da hora. Elas se harmonizam. Eu sei que às vezes há lutas, eu vou dizer em frames, aquela coisa que nos agita, que nos coloca muitas questões. Essas lutas, elas são úteis para que nós caminhemos. Mas se elas forem permanentes, na insatisfação, na insegurança, na incerteza, vamos acabar por ter que parar. Tá bem? Então, esses minutos são muito bons. Quero vos agradecer, porque também pode parecer estranho o que eu vou dizer, tá bem? Quem já me conhece há algum tempo. Este ambiente proporciona-se pelo somatório da vontade de cada um que aqui se encontra encarnado. Encarnado. Mas os benfeitores não estão a auxiliar, a iluminar-nos? Estão. Mas nós recebemos a luz, se estivermos em sintonia, a luz do entendimento. Quando mergulhamos numa água límpida, vamos beneficiar sempre, é óbvio. Mas depois, são as nossas emoções somadas é que vão trazer também esses benfeitores para cá. Porque vão notar que há sintonia no nosso trabalho. Tá bem? Então, agradecer a todos. Estou a agradecer, está bem? Estou mesmo a agradecer. Regozijem-se todos com a mensagem de Jesus. Esta é Joana de Ângeles. Regozijar-nos, sintamos-nos felizes todos com a mensagem de Jesus, deixando adentrar a proposta de saúde moral e da paz que proporciona. É a saúde moral, consequência, a física. Muito bem, então vamos às notícias. Tá bem? Não se esqueçam, podem questionar, colocar perguntas. Retaliações também aceitamos. Tá bem? Reclamações aqui não. Fechou que horas fechou, Isabel? Não. Fechou às 9. Okay. Então vamos lá. Isto não quer andar por... Vamos cá descobrir. Quem testar a mim? Ui! Fico aqui o dia todo, sem problema nenhum. Está tudo em casa. Muito bem, meus amigos. Até porque eu tenho uma história engraçada sobre isso. Antes de irmos para ali. Certa feita eu vi uma palestra no Brasil em que uma senhora com conhecimento impressionante, ela dizia assim, quando alguma coisa vos aborrecer muito, aquelas coisinhas pequeninas, deixar cair alguma coisa, tropeçar, atenção, não esquecer que não devemos ser estouvados, né? Tropeçar e você notar que alguma coisa que está a querer te irritar, sorria. Sorria. E eu ouvi aquilo. No dia seguinte de manhã, para quem viveu em São Paulo, ou conhece algumas coisas do Brasil, São Paulo acorda-se muito cedo. Então chovia, São Paulo raramente chove, né? Chovia e eu tinha recebido aqueles jornais do Brasil, entregue os jornais de um plástico quando chove. Então, em frente à minha casa havia uma paragem. E eu apanho o jornal, os cadernos na mão. Aquilo cai tudo na água. E eu pensei, oh meu Deus, lembrei-me da palestra do dia anterior. Tudo bem. A partir daí, olha, nunca mais, está bem? Não se aborreçam com coisas pequenas, está bem? Jornadas de Cultura Espírita. Próximo fim de semana, sábado, de tarde, a começar às 14 horas. Depois até às 18, depende um pouco do ritmo, mas normalmente tem-se fechado as coisas nos horários. E depois, no domingo de manhã, estou a falar sempre para o próximo final de semana, domingo de manhã, às 9h30, inicia-se, continua-se o estudo e vai até às 17, 17h15, 17h30, está bem? Então é sábado, tarde, domingo de manhã, está bem? Para que é que nós fazemos esses encontros? Para que as diversas casas espíritas se reúnam, para que nós criemos aquilo que chama sinergia.
ouvindo outros estudiosos, outras pessoas a trazer pontos de vista sobre temas da atualidade, neste caso, que é o próprio mote da reunião, das jornadas. Então é esse trabalho em conjunto em que vamos aprender. A lógica é esta. E mais do que aprender, curiosamente, vamos criar laços de estrutura em que nós percebemos que há muita gente a estudar a doutrina espírita. Não somos só nós nas casas Francisco Xavier, não é uma salinha, é muita gente. E nesse movimento vamos ter um piquenique. E adivinha quem vai trazer as refeições? Nós, todos. Então, nós temos a cantina da escola, isto é na Escola Básica de Matosinhos, e lá entregamos à organização e a organização espalha ali as coisas para que na hora das refeições e por aí adiante toda a gente usufrua de uma refeição simples, sem grandes trabalhos, mas que as pessoas podem conviver. Está bem? Então, esse é o mote. Detalhe, a inscrição custa 7,5 €. O que eu vou dizer parece um disparate. Não precisam pagar. Mas quer dizer, custa 7,5 €. Claro, tem custos para alugar o espaço, por aí fora, manutenção, tem uma série de despesas. Ora, 7,5 € é aquilo que é razoável para que nós consigamos pagar essas despesas e ter algum trabalho de divulgação. Detalhe, alguém não pode. Olha, não posso, estou a pagar mais pela casa, prestações estão difíceis, mas eu gostaria de ir. O principal aqui é, eu quero ir. Esse é que é o principal. Então vai. Quando fizer a inscrição, em vez de pagar os 7 €, põe lá entre aspas, ou entre comas, como quiser, ou entre parênteses, coloca-se lá, por convite. Está feito, não é preciso justificar nada e por aí fora. O importante é que participem. Combinado? Sem reservas? Paga-se lá? Não? Aqui. Ah, ok. No final podem falar aqui com a Isabel, está bem? A inscrição pode ser feita por mail, o mail da instituição, a maior parte já conhece, Casas Francisco Xavier. Se procurar na internet é logo a primeira coisa que aparece, ainda bem. Portanto, quem quiser fazer a inscrição ainda vai a tempo. É só dar nome, telefone, e-mail, que é para ficar ali registrado, embora vá receber um mail, mas às vezes as pessoas colocam mais pessoas na mesma inscrição. Então o mail da pessoa e a freguesia, de onde vem, para a gente ter uma noção de qual é o alcance da atividade. Tudo bem, amigos comandantes? Informado? Alguma dúvida depois é coisa aberta, está bem? Muito bem. Temos disponível, nunca esquecer isto, é importante. Não há justificativa nenhuma para que nós desencarnemos sem ler obras, ou algumas muito especiais, da doutrina espírita. Está bem? Temos disponível aqui na casa a Biblioteca Francisco Xavier, fica ali na última sala do lado esquerdo, a Carolina. Pode-se levantar já agora, porque as pessoas vão se encontrar consigo. É que é responsável pela biblioteca. Está bem? Para a maior parte, neste momento, de facto, estou na última sala do lado esquerdo. Certo? Após a palestra do domingo, terei muito gosto em recebê-lo. Muito bem. Obrigada. Então, este pode parecer um trabalho simples, mas nós estamos todos aqui pela divulgação da doutrina espírita. Então, a biblioteca é, se eu disser fundamental, parece uma palavra feita, mas não, é dos fundamentos para a divulgação. Está bem? Depois, temos uma coisa interessante. 3 de outubro de 1804, já passou, foi durante a semana, foi terça-feira. As casas espíritas da região do Porto e do país e pelo mundo fazem referência e apresentam trabalhos sobre a obra e vida de Allan Kardec. Eu podia vos falar sobre Allan Kardec, mas há uma coisa que eu gosto muito. Quando nós falamos de pessoas que nos deixam obra, eu fico a imaginar que um espírito evoluído não está muito preocupado, avançado, não está muito preocupado se os nossos encômios, os nossos elogios lhe chegarão. Ele quer saber se a sua obra funciona. Se aquilo que ele fez é um grande, ou nesse caso, ele é um grande fermento para a massa. E é isso que nós hoje vamos fazer. Só recordar que Jesus estava conosco, e olha, eu posso dividir isso convosco. Quando estava ali sentado, e eu olho, eu aprecio o facto de nós sairmos de casa para procurarmos coisas da espiritualidade.
E é uma coisa muito interessante. Nós hoje sentamos aqui nas cadeiras, aguardamos, procuramos sintonia. Mas a primeira instituição que é criada na essência da vinda de Jesus, porque não foi Jesus que a fez, foi a Casa do Caminho. E segundo os relatos, era um ambiente com muita simplicidade, um ambiente tosco, podemos dizer assim, mas com uma espiritualidade que a tudo iluminava. Ou seja, o que estava à volta era o que menos importava. Era aquele ambiente, era o amor que aqueles discípulos colocavam ao falar de Jesus, da sua experiência como mestre. Ora, e nós aqui estamos a fazer a mesma coisa. Não com aquele brilho, porque eram almas com uma missão impressionante, mas com uma coisa que é muito curiosa. Jesus disse-lhes, naquele tempo, e a busca desse conhecimento, dessa divisão era importante, mas Jesus disse-lhe naquele tempo que ele enviaria um Consolador. Porque nós não estávamos preparados para compreender a sua mensagem naquela altura. Ele disse, olha, vocês não compreendem isto, mas eu vou vos enviar um Consolador que vos explicará tudo isto e muito mais. E ficará convosco até os fins dos tempos. Está no Evangelho, está lá registrado. E Jesus cumpriu, porque tudo isto é um projeto para nós. E nós estamos a dar os primeiros passos. Acreditem, estamos a dar os primeiros passos. E cada vez que nós descortinamos as informações da espiritualidade e olhamos para o que Jesus disse há 2000 anos atrás, dizemos, uau, andamos tanto tempo adormecidos. Então Jesus cumpriu, ele enviou o Consolador, mas não é a figura de Allan Kardec o Consolador. É a própria doutrina. Porque ela verte da espiritualidade. O livro base que nós estudamos chama-se o livro... De quem? O livro... E de quem é o livro? É dos espíritos. É dos espíritos. É o livro de quem? Dos espíritos. Dos espíritos. Gente, se eu quero perceber o mapa da espiritualidade, o que é isto, eu vou buscar o quê? Que livro é que eu vou buscar? O livro deles, que nos falam sobre o mundo da espiritualidade. Começando pela nossa origem, destinação, as leis, a comunicabilidade entre os dois planos, as leis de ação e reação. Eu vou vos dizer, é matéria que nunca mais acaba. Eu posso ler 1, 2, 3, 4, 5 e parece que nunca o li. Tem lá questões impressionantes. Ora, então Jesus, quando diz que vai enviar o Consolador, é o conjunto dos seus trabalhadores na espiritualidade para nos trazer luz para a vida agora, como estamos. Este processo, ele parece para nós às vezes algo que é do cotidiano, mas não, tem um planeamento, eu não posso dizer infinito, porque não é, mas para nós incalculável. Nós não conseguimos nem sequer de perto imaginar que trabalho é este. E porquê? Imaginem o seguinte. Todos nós encarnamos. Eu não vou estar aqui a falar de reencarnação, porque isso para nós já é preto no branco. Nós não estamos aqui a discutir isto. Nós encarnamos. Arquivamos, não esquecemos, arquivamos as experiências do passado. Trazemos os valores adquiridos por essas experiências. Esses atos, e agora... por esses atos e pelos seus motivos. Porque é que agimos assim? Trazemos tudo. Entretanto, nesse arquivar, nós deixamos de ter referências materiais. Que é o saber, ter a visão, ter memórias das coisas materiais. Ora, e para que fazemos isto? Para validar os valores adquiridos. Para retificar valores que necessitam ser retificados. Então mergulhamos na Terra. E vivemos isto séculos e milênios porque nós não conseguimos entender mais do que isto. Era mesmo, mas não é do que eu disse, mais do que as questões da materialidade. Ora, quando verte este conjunto de informações sobre o que nós somos, de onde vimos, para onde é que vamos, uau! O nosso planeta ficou enorme, gigantesco. Não é permitam-me dizer isto, porque o nosso planeta é lindo, não é? A gente vê no espaço. Esta bolinha é o universo.
Mas o que nos compete trabalhar já não é tão pequenino quanto esta massa em que estamos aqui todos. Neste momento estamos a dar a volta ao Sol. Estamos todos sentadinhos, não estamos? Há uma velocidade estonteante, mas está tudo equilibrado, porque assim é necessário, durante algum tempo, ok? Não tem nada previsto. E então, nós estamos neste percurso e temos luzes para perceber o que viemos fazer cá abaixo. Os primeiros escafandros em que os homens iam lá abaixo, trabalhar no fundo do mar, ligados a receber apenas oxigênio de cima, os sinais eram por toques. 2 toques, subir, 3 toques para aqui. Olha, estou bem, X tempo eram sinais. Hoje, o homem está a trabalhar, a fazer uma solda embaixo do navio, ele tem vídeos, ele tem um vídeo para ver o que está acontecendo, recebe informações ali no fonezinho, pede equipamentos, pede auxílio ou não. Isto somos nós hoje diante da espiritualidade. Por quê? Porque nos primeiros escafandros não havia hipótese, era a tecnologia que havia, era o conhecimento que havia. Hoje nós estamos em outras condições. Tudo bem? Vamos guardar isto. Uau, nós somos um grande grupo de trabalho com fermento para levedar a massa toda. Tudo bem? Feliz? Então sorria. Sorria, mais depressa. Okay? Vamos lá. Então eu não vou estar a falar de Allan Kardec. Poliglota, muitas línguas, professor de química, de física. Vamos falar do seu caráter através do seu trabalho. Desde os momentos difíceis em que, ficando falido, porque um tio seu estava envolvido em jogo, levou à falência os seus projetos, a sua estrutura de uma gráfica, de comunicação, que sempre foi o seu trabalho. E ainda assim, ele colocou a garagem dele para dar aulas para os jovens que não tinham possibilidades de pagar nos institutos da altura. Para além da sua grande inteligência, Allan Kardec faz uma coisa que é muito interessante. Ele não quis colocar na doutrina espírita o caráter de procura e de busca pelo nome que ele já tinha na sociedade. Professor de renome, muito bem conceituada, livros na área da gramática latina, com verbos irregulares, um trabalho hercúleo que ainda hoje está em voga, de consulta. Sua idade precoce, ele tomar conta do Instituto Yverdun de Pestalozzi, na Suíça, com 14 anos, uma alma muito nobre. E para nós o importante desses inúmeros pequenos, grandes detalhes, o que é que ele faz? Ele, para não misturar, ele diz, eu vou colocar aqui um nome para a assinatura desta obra, e ele escolheu Allan Kardec, que ele, pelo espírito Zéfiro, que era o seu mentor, ficou a saber que era um nome que ele usava no tempo em que ele era celta, na região das Gálias, era um druida, melhor dizendo. A cultura é que é celta. E ele ficou com aquele nome, gravou aquele nome. Então, a doutrina espírita não está embasada em todo um conjunto de particularismos, embora elevados, e que nós devemos reconhecer que preparou Allan Kardec para isso. Então, nós conhecemos Allan Kardec. E vamos agora fazer o quê? Vamos à sua obra. Está bem? Eu tenho certeza. Aliás, Allan Kardec dizia, eu lembrei-me agora, Allan Kardec dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que, isto às vezes precisa ser bem interpretado, que não era de todo esquecido por ele, que Jesus propriamente não viu na Terra a sua obra desenvolver-se. Ele viu da espiritualidade. Moisés não viu o povo ocupar o espaço em que estava, em que ele levou a sua população, o povo hebreu. Partiu e, entretanto, viu da espiritualidade. E Allan Kardec, nas suas viagens, já via o fruto do trabalho. Então ele tinha essa alegria de ver que as pessoas já abraçavam, fossem operários, fosse classe média, classe alta, até dos reis e príncipes desta Europa e pelo mundo afora. Tá bem? Então ele teve essa bênção de ver o movimento a funcionar. Tá bem? Então vamos à obra. Vamos juntar o útil ao agradável. Tá bem? O Evangelho segundo o Espiritismo.
Capítulo 28, coletânea de preces espíritas, prevendo próxima morte. Allan Kardec vai nos dizer como podemos, não é para copiar, lembra-se disto, como podemos orar. E o que é que nós vamos trabalhar hoje? Aquilo que temos trabalhado normalmente, que é, para além de perceber os valores íncitos numa oração, que é um tratado de psicologia, vamos perceber o caráter de Allan Kardec a escrever isto. Quem escreve coisas desta natureza tem uma força interior e uma visão amorosa e lúcida sobre o que somos, de onde vimos, para onde vamos. Okay? Tem aqui um telefone aí a reclamar, não é? É. Veja, por favor. Não tem problema. Pode desligar. Não tem problema. Não, está em silêncio, está em eco. Muito bem. Vamos a isto. O que é que nos diz Allan Kardec no prefácio? Ou seja, lembra-se, ele prepara-nos para orar. Para preparar para orar é preciso ter alguns valores. Então ele diz: a fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida, para os destinos vindouros, favorecem e aceleram o desligamento do espírito por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo. Fé no futuro, orientação do pensamento durante a vida. Não é no momento da morte. Eu vou morrer agora. Funciona, tá bem? Então isso vai nos preparando. Por quê? Porque vamos buscando os laços do espírito. Não significa que vamos morrendo. Aliás, a gente está morrendo todos os dias um bocadinho, né? Não significa que a gente vai morrendo, não é isto. É que nós vamos fortalecendo os laços com a espiritualidade e, nos valores, desprendemos-nos das questões materiais. Ou seja, chegado o momento da morte, podemos estar absolutamente tranquilos e serenos. Alguém aqui tem medo da morte? Com este ar parece que ninguém pode ter medo, não é? Pode ter medo de mim, né? Como vai ser, não? Tem medo como vai ser? Porque ninguém tem algo agradável, né? Sim, pode ser deselegante o processo, não é? Gente, é da sabedoria popular que todos vamos morrer, não é? Todos já sabemos. Então, por que a gente foge de pensar na morte? Vai acontecer. Então, quanto menos eu sei sobre ela, mais receio eu tenho. E quanto mais for se aproximando a hora, e está se aproximando, já repararam? Passaram 35 minutos desde que nós começamos, está se aproximando. Não é para agora, né? Vai demorar, não tem nada programado. Mas a verdade é que vai acontecer. Então por que eu fujo de uma coisa que vai acontecer? São os nossos receios, mas eu só vou vencer os receios aplicando conhecimento. É da lei da psicologia. O que eu conhecer, eu não tenho receio. Mesmo que eu não goste, porque eu conheço. Eu tenho medo quando não domino. Okay? Então, interessa saber sobre as questões da morte. Eu percebo o que Anderson disse. Agora, o detalhe aqui é interessante. Vamos começar numa autoeducação. As nossas afirmações têm um peso muito grande na nossa vida. Então, comecemos a mudar a ideia de que eu tenho medo da morte. Tá bem? No limite, eu tenho respeito pelo medo da morte. Isso é muito bom. Porque aí já me coloca num patamar de trabalho. Mas, e bem, eu não sei como é que vai ser. Eu vou contar uma história para você, muito curta. Eu tinha um pavor de morrer afogado. Sabe por quê? Eu nasci e fui criado... Nasci em São Paulo, mas fui criado junto a uma barragem aqui em Vieira do Minho. O que é que os nossos pais, avós, tios dizem quando uma criança está a chegar perto da água? Afasta-te, tem medo. Então, eu criei. Está em mim? Está em mim. Então, dificilmente eu vou morrer afogado, mas fiquei com trauma. Certo? Aí uma vez estava a ler um livro espírita em que, é de Rochester, o espírito diz como foi a sua morte no afogamento. E diz que caiu do barco, relutou um pouco, de repente perdeu os sentidos e quando viu, estava num ambiente completamente diferente. Uau! Perdi o medo de morrer afogado. Mas continua a nadar com braceirinhas. E os filhos, pai, não é? Mas entra na água. Isso para dizer o quê? O conhecimento liberta-nos. Para mim era uma coisa tremenda pensar nisso. Já não é. E atenção, não quer dizer que eu queira morrer afogado. É só para dizer, eu não tenho nenhuma preferência já agora, está bem? Mas,
Imagine que a nossa morte é rápida, ou é violenta, ou é demorada, seja como for, é o que a gente necessita. Por mais que nos doa, o saber, porque a morte não dói, vocês sabem. A morte não dói. Morrer não dói. Quem está a dizer isso? Eu? Não. Espíritos. Inclusive testemunhos de muitos que, ao desencarnar, a morte não dói. Porque é uma transição. É uma transição. Se eu morrer desesperado, a única coisa que vai acontecer é que eu vou continuar desesperado. Mais nada. Se eu morrer pacificado, envolto em amor, fraternidade, doando e recebendo, na sintonia, é assim que eu desperto na espiritualidade. Ah, mas há sempre eu gosto, quando a gente estuda assim, vai, né? Há sempre um momento de perturbação. Claro, se eu estou a sair de um ambiente para outro, não é perturbação de ficar mal. Mudança de patamar. Mas o que é isto? Que diferença? Né? Mudança de patamar. Está bem? Ou seja, não é preciso, ou não é... Quem quiser continuar, pode continuar. Mas não é preciso ter medo da morte. É respeito por ela. Pensar. Refletir. Ora, se eu tenho fé no futuro, eu não tenho fé no futuro nesta encarnação. Eu tenho fé no futuro. Infinito. Eu posso me ver na espiritualidade daqui a 20 anos? Não convém. Daqui 50. Está bem? Embora ela venha, quanto mais tempo a gente estiver aqui e fizer o nosso melhor, é de aproveitar. Está bem? Então, eu posso pensar daqui a 40, 50 anos. Né? Posso fazer horário extraordinário, né? Um bocadinho mais. Mas eu me vejo na espiritualidade. Agora, como é que eu me vejo? É uma resposta que cada um dá a si próprio. Né? Nunca se esquecer do seguinte. A espiritualidade, as leis divinas, não colocam-nos na Terra para nós sermos perfeitos. É para nós fazermos um esforço na nossa melhoria. E quando chegarmos do lado de lá, a questão vai ser sempre esta. Eu esforcei. Não é se eu errei ou se eu acertei. Porque eu vou errar e vou acertar. Porque isto é uma escola. Ou eu vou para a escola e o professor despede-me porque eu errei algumas questões. Não faz sentido nenhum, é só usar o raciocínio. Ora, então quando eu chego à espiritualidade, na minha consciência vai me perguntar isso. Eu esforcei-me, eu errei ali, acertei acolá, estou melhor, ótimo. Não queiram ter asas, é muito chato. Depois ficamos assim, anafadinhos, com asas, é chato, muito. Pensem vocês andando com asas nas costas. A roupa como é que ia ser? Não é uma chatice. Não ia perder a... Bom, deixa para lá. Okay? Então, bom senso. Né? Então, Allan Kardec, logo no prefácio, diz: se você fizer isso durante a vida, será mais simples. Tanto que, frequentemente, a vida corpórea ainda se não extinguiu de todo e a alma, impaciente, já alçou o voo para a imensidade. Uau! O que Allan Kardec está a dizer é uma verdade. Mas é uma verdade no tempo com o tempo. Porque no tempo sem tempo, nós estamos muito agitados. Não paramos para refletir. Então, quando chega a hora da morte, somos apanhados de surpresa. E agora, que eu não me preparei? Tudo bem? Então, preparemos-nos. Não é para andar pensando na morte, está bem? Sorriam agora. Senão você vai acabar não. Nada disso. Mas sabe que é um facto. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, onde é que nós investimos? Em nós e no nosso próximo. Aqueles laços são mais tenazes. A tenaz é aquela coisa que a gente pega a saladinha, tá vendo? Penosa e dolorosa é a separação. E cheio de perturbação, ou seja, aí é só mesmo perturbação, e ansiedade, o despertar no além-túmulo. Por quê? Porque eu agarrei na matéria, vou me libertar, dê por onde der. Então, se eu me agarrei à matéria, eu continuo preso à matéria. Onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro, é isso que você quer. Tudo bem? Ora, e quem nos disse isso? Foi Jesus, que em diversos tratados de psicologia profunda nos foi dizendo estas coisas. E hoje nós fazemos, ou conseguimos colocar luz sobre estas afirmações. Até aqui tudo bem? Eu só quero fazer uma distinção. Morrer
não é a mesma coisa que desencarnar. Ok? Morrer é um facto biológico. Os órgãos desorganizam-se, não conseguem enviar o tônus vital através da corrente sanguínea, nós podemos chamar só do oxigênio, na parte material, mas deixa de bombear o tônus vital e os órgãos não conseguem comunicar e falindo, morremos biologicamente. Desencarnar é outra história. É sair da carne. E eu posso ficar agarrado. Não só ao corpo, tentando permanecer, como posso ficar agarrado aos terrenos, às casas, aos títulos, aos desafetos e permanecer ligado a questões meramente terrenas. Então desencarnar pode demorar mais tempo, e demora, muitas vezes, do que morrer. Morrer é o ato. Tudo bem? Okay? Então quando estamos a falar em desencarnar, não é necessariamente um momento da morte. É a libertação do ser das coisas terrenas. Nós vestimos matéria para aprendermos a nos libertar da matéria. Esse é o desenvolvimento do espírito. Veste, liberta-se. Vai aprendendo, vai ficando espicaçado para o seu desenvolvimento. Intelecto, que é obrigatório, senão não estávamos aqui com luz, não estávamos aqui protegidos, né? E moral, porque senão nem liberdade de expressão teríamos hoje. É todo um desenvolvimento. Tudo bem? Velocidades diferentes, nações diferentes, mas é assim que estamos. Este Allan Kardec a dizer-nos conceitos que ele aprendeu neste processo. Ele era de família evangélica, já agora, está bem? Protestante, assim que se diz. Com estes valores que nos incitam a esta reflexão durante a vida, nós podemos orar assim. Tudo bem? Conceito? Oração. Como é que Allan Kardec nos orienta? Ele diz, eu vou reiterar, não é para lermos a prece, é para percebermos o conceito. Ah, mas eu gosto muito de ler. Então leia. Não é proibido. É só para que nós não criemos atavismos e hábitos ancestrais que nós temos de achar que aquela reza, aquela prece é poderosa. O poder está nas palavras? Como é que está? Aqui no coração, na mente. Exatamente. E sentir isto é muito bom. Dá-nos responsabilidade. Já viu o poder que nós temos? Por isso é que Jesus dizia, vós podeis fazer isto e muito mais. Vós sois deuses. Nós estamos aqui, estamos a movimentar, cada um de nós, uma energia muito grande. Absolutamente poderosa, porque ela está direcionada. Nós estamos a fazer isto. Pessoas que amamos, pessoas que queremos ajudar emocionalmente, mesmo que à distância. Países em conflito. Doar do melhor. Conseguimos sempre? Alguém consegue? Se alguém conseguir sempre, sabe o que tem que fazer? Lembra-se? Compra-se um casaco bem caro para não amassar as asas. Está bem? Nós estamos no mundo. Para nós é muito mais fácil, eu vou vos dizer isto, não contem a ninguém. É mais fácil raciocinar aqui. É mais fácil interiorizar os conceitos aqui, eu estou falando dentro da casa, do que lá fora. Conforme a gente estuda, percebe que o psiquismo lá fora é diferente. Mas lá fora vai ser igual ao que está hoje aqui, porque isto é uma evolução. Está bem? Então hoje nós podemos, está certo. Mas lá fora, na refrega, na luta, é que nós precisamos fazer valer esses conhecimentos. Tudo bem? Amigos comudantes? Alguma reclamação? Não pode. Está bem? Retaliação? Alguma? Não? Então lá. Vamos orar. Meu Deus, creio em Ti, na Tua bondade infinita. Por isso mesmo, não posso crer hajas dado ao homem a inteligência que lhe faculta conhecer-te e a aspiração pelo futuro para o mergulhares no nada. Eu não preciso de tantas palavras, reparem, mas a ideia está lá. Eu, para orar a Deus, eu raciocino. É meu Pai. E eu não consigo acreditar que tanta luta, tanto trabalho, tanto afeto, tanta ligação de amor que nós não queremos desligar, que depois termine em nada. Então é uma emoção. É o que Allan Kardec está aqui a dizer. Se eu tenho essa fé, essa confiança, e eu sei disto, eu continuo a orar.
Creio que o meu corpo é apenas o envoltório perecível de minha alma e que quando eu tenha deixado de viver na terra, acordarei no mundo dos espíritos. Eu tenho esta convicção. Eu posso vos dizer, eu não acredito nisto. Eu sei que é assim. Eu sei que é assim. Eu não vou pedir para levantar as mãos quem tem certeza ou que sabe que é assim. Está bem? Se não tenho ainda esta convicção, não há problema. Minha sugestão, continue a estudar. O telefone toca de lá para cá, e conforme nós vamos estudando as experiências da vida, vão nos deixando com uma confiança inabalável. Eu posso vos dizer que se eu negasse isto, eu estaria a negar toda a minha curtíssima existência. Eu sou muito novo ainda. Curtíssima. Eu negaria tudo o que eu já vivi. Não consigo fazer. Então, isto para nós, e para muitos que aqui estão, nem é questão. Mas, para a tranquilidade do nosso desligamento, convém ter isso bem presente. Porque se eu tiver presente mágoas, fulano fez isso, fulano fez isso, eu estou a conversar com Deus. Deus não quer saber das minhas questiúnculas, ele quer saber dos meus valores. Ele sabe que as questiúnculas eu resolvo. Os valores eu evoluo pela experiência. E Ele está conosco sempre, sempre, sempre. Está bem? Só para reforçar. E é isso que Ele tem interesse. É no nosso desenvolvimento. Nossos valores. Ok? Então eu tenho certeza que eu vou acordar no mundo da espiritualidade. Está aqui ao lado. Portanto, eu não vou acordar no mundo que é lá em Marte. Está bem? Vou acordar aqui. Eu, se desencarnar aqui agora, eu acordo aqui, ao lado. Está bem? Tudo bem. Vocês estão a me ver ainda? Não. Deus Todo-Poderoso. Sinto, se rompem os laços que me prendem a alma ao corpo e que dentro em pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge. E nós reclamamos, não é? Olha, ficou internado, tanto tempo, sofrimento. Um momento maravilhoso. Aqueles espaços... vocês vão se recordar, quem leu, eu penso que está... Ou é a vida continua ou é no mundo maior. Se não for esse, também é qualquer. Uma jovem fica desvairada com o encerramento de uma relação, foi muito doloroso para ela, ela vê uma situação difícil, e no lar, uma coisa hedionda, então ela desata a correr pelas ruas do Rio de Janeiro e é atropelada. É atropelada mortalmente. Entretanto, os benfeitores, o que é que fazem? Procuram mantê-la ainda no corpo, magnetizando-a durante o tempo possível para que ela esteja amparada na passagem, ou seja, para que ela vá despertando lentamente na espiritualidade. E este é um trabalho impressionante, que está a acontecer todos os dias. E nós vemos, quando vemos pessoas que estão acamadas há uma semana, um mês, um ano, nós devemos, a compaixão é justa, mas criticar o processo pode não ser. Por quê? Porque nós não sabemos a necessidade do espírito. Está bem? Amigos comudantes? Sim? Isto é tudo para refletir. Está bem? É possível fazer isto também nesses momentos. Agora, a oração vai seguir. Eu vou interromper o mínimo possível. Pode ser? Mas vocês podem interromper. Combinado? Com alguma dúvida? É sério, alguma dúvida? O trabalho é nosso, está bem? Vou experimentar as consequências do bem e do mal que pratiquei. Lá não haverá ilusões, nem subterfúgios possíveis. Diante de mim vai desenrolar-se todo o meu passado e serei julgado segundo as minhas obras. Quem julga é a minha consciência, está bem? Nada levarei dos bens da terra. Isto é uma tomada de decisão, libertação. Honras, riquezas, satisfações da vaidade, do orgulho, tudo, enfim, que é peculiar ao corpo, permanecerá neste mundo. Continuo a orar. Nem a mais mínima parcela de todas essas coisas me acompanhará. Nem será de utilidade alguma no mundo dos espíritos. Nada. Zero. Apenas levarei comigo o que pertence à alma, isto é, as boas e as más qualidades.
para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça. Onde é que está a justiça? Na consciência. Na minha consciência. Muito bem. E tanto maior severidade haverá no meu julgamento, quanto maior número de ocasiões para fazer o bem que não fiz, me tenha proporcionado a posição que ocupei na terra. Aqui uma nota para buscar o capítulo 9, aliás, o capítulo 16, no item 9 do Evangelho. Eu não faço mal a ninguém. E isolo. Eu encarnei para quê? Para não fazer mal a ninguém? Então ficava quietinho, escondido lá em cima. Né? Não, é para fazer o bem. É para a ação no cotidiano. Ah, mas eu não tenho nada para dar. É do que nós somos. É a palavra amiga. É o respeito pelo próximo. É o silêncio quando deve ser feito. É a fraternidade em ação. Não é a caridade meramente da esmola, porque isso também é, mas não é essa caridade que se fala. É da nossa entrega. Então, o perfume que eu deixar na curtíssima vida que todos nós temos, esse será aquele que vai perfumar a minha vida na espiritualidade. Agora, que aromas é que eu vou levar? É só isso. A espiritualidade não nos pede que nós construamos castelos, instituições maravilhosas. Se estiver no nosso caminho e pudermos fazer, ótimo, façamos. Mas olha o nosso marido, olha a nossa esposa, olha nossos filhos, nossos pais. Ah, mas que relação difícil eu tenho. Então estuda um pouco mais, porque a espiritualidade até nos explica essas relações. E age com o melhor que tiver, pensando no espírito. Quem está comigo? Meu marido é um espírito. Minha esposa é um espírito. E eu também. Então somos todos irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu nasci para me melhorar. Os meus filhos nasceram para quê? Para se melhorar. Eu pensei que eles eram anjos. Que Deus mandou-me, não sei o que mais. Eles são anjos. São. Como nós também somos. Somos espíritos. Então os nossos filhos vêm ter connosco para que nós os ajudemos. Ah, mas eu sinto que eles são melhores do que nós. Precisam de orientação como qualquer outro. Eu gosto muito desta fase em que a gente está a dizer os filhos índigo, né? Até já diminuiu a moda, né? Porque isso é mesmo muito de moda, né? Filho índigo. Cristal. O cristal. Aí já não precisa tanto, não é? Mas falou. Falou. E, no fundo, essas nomenclaturas, elas servem para que nós tenhamos algumas balizas sobre comportamentos. O que é bom. Atenção, ninguém está a dizer que não existe. Porque é uma nomenclatura, é um estabelecimento que se faz. Mas a grande lógica, e que a gente vê volta e meia, ai não, os meus filhos são cristal, não é? E tem os diamantes. Ui, meu Deus. Mas, gente, não são perfeitos. Ah, mas são espíritos que vieram do outro ouro para nos ajudar. Pode ser. Não estou dizendo que não. Pode ser, não tenha dúvida. Mas diminui a minha responsabilidade na orientação? Nunca. E como é a melhor orientação? É pelo exemplo. Então, se eles me obrigarem até ter um melhor exemplo, ótimo. Estamos a nos entreajudar. Okay? Então, este processo, né, de fazer o bem é uma ação constante. Eu fui aqui para a família porque eu gosto muito da família. Fazer o bem é um dever. E na doutrina espírita a gente aprende que o dever é uma coisa boa. Porque se eu tenho um dever é porque alguém acredita em mim. E se alguém acredita em mim, eu devo valorizar essa confiança. E Deus confia em nós. Isto é tudo seguidinho, não é? Ninguém nasceu para ficar escondido. Está bem? Então isso vai ser tudo pesado. O bem que eu não fiz, quando poderia ter feito. Deus de misericórdia, que o meu arrependimento te chegue aos pés. Digna-te de lançar sobre mim o manto da tua indulgência. Eu posso vos dizer que esse é um pedido atendido. Quando a gente pede, por exemplo, olha, no início pedimos para que a paz se derrame, já está acontecendo. Este é um pedido consciente. Nós estamos a pedir uma coisa que sabemos que já está acontecendo. Reforçamos essa ideia. Está bem? Se te aprouver prolongar a minha existência,
seja esse prolongamento empregado em reparar, tanto quanto em mim esteja, o mal que eu tenha praticado. Ou seja, não é alongar a vida para continuar adormecido. Se me for dada essa oportunidade, que eu a aproveite para fazer tanto bem quanto não fiz e para reparar, como diz aqui Allan Kardec, algum equívoco, falar com alguém, pedir perdão, reajustar processos, servir de que forma for. Tudo bem? Para orar assim, desta forma, Allan Kardec precisa ter uma lucidez das leis de Deus, como é que funciona, e por aí adiante. Com a linguagem própria, da altura. Né? Tudo bem? Se soou sem dilação, ou seja, não é possível continuar, se soou sem dilação possível, a minha hora, levo comigo o consolador pensamento de que me será permitido redimir-me por meio de novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Allan Kardec fala daqueles ambientes de espíritos superiores, luminosos, né? Hoje, nós sabemos que, ao fazer o bem, já estamos no céu. Concordam? Nós, quando estamos a fazer o bem, conscientemente, só não estamos no céu se nós estivermos à espera do retorno. Okay? Se estivermos à espera do retorno, continuamos com ansiedade. Fazer o bem, sem olhar a quem, é fazê-lo como Jesus também psicologicamente nos orientou. Que não sabe a mão direita e do mão esquerda e vice-versa. Tudo bem? Simples assim. Até aqui nós conseguimos orar assim a Deus? Não é para responder. Eu consigo pensar na morte e orar desta forma? Se não consigo, não há problema. Estamos todos juntos a trabalhar para chegar lá. E chegaremos. Tá? Chegaremos. Se não me for dado gozar imediatamente dessa felicidade sem mescla, ou seja, estar lá em cima, partilha só do justo por excelência, ou seja, aquela partilha do Espírito luminoso é só daqueles que já estão naquele patamar. Sei que não me é defesa para sempre a esperança e que, pelo trabalho, alcançarei o fim mais tarde ou mais cedo, conforme os meus esforços. Ou seja, se não for desta, não há problema, será da outra. Portanto, é estar a caminho. Tudo bem? Perceberam o conceito? Nesta encarnação eu fiz coisas erradas e não consigo corrigir. Uau, é terrível, assustador? Não. É um estado de consciência também. Eu errei, eu consegui corrigir, tudo bem. Eu não consegui, não é por aí. Vou ter novas oportunidades. E isso coloca-me o quê? Fé no futuro. Pacifico-me. Porque eu não tenho culpa, eu tenho responsabilidade. Tudo bem? Eu vou trabalhar isso. Todos nós, né? Ok? Sei que próximos de mim, para me receberem, estão espíritos bons, e o meu anjo de guarda, aos quais dentro em pouco verei, como eles me veem. Ou seja, vamos olhar olhos nos olhos. Muitas vezes perguntam, mas o espírito o quê? Ele tem roupa. O espírito tem cor. A gente tem corpos absolutamente semelhantes externamente. Por dentro há 2 órgãos que são diferenciados, mas o restante da harmonização está lá. São corpos ainda materiais, entretanto mais subtis do ponto de vista terreno, que nós não conseguimos ver. Mas no plano espiritual são normais. As pessoas estão a ver-se, tocam-se, abraçam-se. Abraço é bom, né? Até do lado de lá não podemos abraçar. Tudo bem? Okay? Estado de consciência. Uma questão assim um bocado, mas baseado naquilo que disseste. Será por sabermos, ou as pessoas tomarem consciência de que vão ter a sua oportunidade, nem que seja mais tarde, que existe tanta maldade no mundo neste momento? Esse é um trabalho interessante, que é... Joaquim, como é que eu vou te dizer isto em 3 minutos? Mas eu sei que é uma coisa muito complexa. Em verdade é simples. Nós somos criados simples e ignorantes. As fieiras das reencarnações servem para nós evoluirmos. Lembra que eu disse agora? Vestimos matéria
para despirmos da matéria. Nós ainda não percebemos que... Aliás, o processo é simples. Para que eu me movimente, eu preciso de algo que me obrigue a movimentar. Nós somos criados, simples e ignorantes, em espírito. E vamos nos juntando à matéria para irmos nos desenvolvendo. Começamos até lá no reino mineral, depois vamos por siciparidade no reino já vegetal, microbactérias e por aí adiante. E estão sem fim. São milhões, trilhões de anos. Para chegar a este patamar, não nos internem agora, tá bem? Para chegar a este patamar, muito já passamos. Já passamos pelo reino animal, primeiro pelo vegetal, pelo reino animal. Ora, quando nós temos as primeiras encarnações deste lado, enquanto homens, nós trazemos mais instintos do reino animal, da posse, do pensar só no nosso grupo. Então, esse é todo um processo de desenvolvimento. Quando vamos nos apercebendo de que só o amor constrói, nós vamos nos libertando enquanto espíritos. Isto daria muito trabalho para refletir, mas o livro dos Espíritos começa com a questão: o que é Deus? A partir dali, nossa origem, porque é que aqui estamos, as leis, lei do trabalho, lei da evolução, lei de destruição. Então, a maldade que nós vemos é a ausência de amor no meio. Quando nós vemos assim, olha, surgiu uma guerra, a gente pensa, uma guerra é terrível. Mas primeiro tem guerra dentro de cada um. Tudo que nós vemos materializado é o que está no nosso íntimo. Então o que é que nós estamos aqui a fazer? Repare só. Nós estamos a trabalhar os conhecimentos da espiritualidade. Para quê? Para consolidar os valores do bem em nós, com perdas, com ganhos, com dificuldades, seja como for, mas consolidando este bem. Se me perguntarem a mim, hoje, nesta encarnação, Joaquim, isto é importante para todos nós, nesta encarnação, eu me veria promovendo uma guerra? Não, de certeza que não. Mas será que esse bem está tão consolidado no meu íntimo enquanto espírito? Não está, guerra nem pensar. Eu continuo a pensar enquanto encarnado. Imaginem que eu nasço num local, num país, numa região, em que desde pequenino nos colocam uma guerra como uma opção válida e que deve acontecer. Olha o detalhe. A soma das minhas qualidades consolidadas vencerão ou não as tendências do meio. Tendência sempre vai haver. E é por isso que aqui estamos, para consolidar o bem em nós, praticando-o, não sabendo apenas, praticando. Porque amanhã, quando formos fazer uma coisa ruim, negativa, algo em nós vai dizer, não, isso não é bom. Daí as experiências das reencarnações sucessivas. Então, a maldade que existe ainda é do próprio ser humano, que não despertou para o amor que tem dentro de si. Curiosamente. Porque nós vemos no meio da guerra pessoas a cuidarem dos seus animais, irem visitar os pais. Eu fico impressionado. Então ele andou a dar tiros ali agora há pouco e vai visitar os seus pais. Ou seja, o amor está lá. Tudo bem? E é isso que nós precisamos trabalhar. Quando nós encontramos as coisas hediondas, a fome, por aí fora, com crianças, antes de criticar o processo, e isto é importante, vamos estudar o nosso processo de progresso e vamos perceber que, afinal, custa-me dizer isto, mas é verdade, é que tudo está certo no lugar certo. Por mais que nos custe, nós estamos entregues aos efeitos das nossas próprias experiências. Se eu fizer algo de negativo, vai reverberar negativo. E quando voltar, porque vai voltar, eu vou querer mudar. Mas isto leva encarnações. Quantas encarnações é que a gente precisa? Quantas forem necessárias. Mas não há problema. Tá bem? Então, Joaquim, estudando o processo, nós compreendemos este caminhar e começamos a perceber que Deus é mesmo amor absoluto. E até nos deixa cometer os nossos erros para que depois nós mesmos os corrijamos. Só aprendemos assim. Quer dizer, aprendemos também através do amor. Okay? Mas quando falamos das coisas negativas acontecerem, é o aprendizado que a gente escolheu ainda enquanto sociedade. Por favor. Também o mal ele faz mais propaganda do que o bem. Né? Então, o foco maior que está hoje em dia é mostrar o que há de errado. As pessoas estão a fazer muitas obras boas e essas não vêm a público porque... Não vendem. As pessoas não compram a ideia ainda, né? Então, é questão de darmos um foco no que é bom para que isso venha a ser noticiado também. É interessante... Como é que chama, perdão? Sérgio. Ou seja, é interessante porque Allan Kardec faz essa pergunta aos espíritos. E a espiritualidade diz que
O mal é atrevido. E muitas vezes é pela anulação ou pela ausência do próprio, da pessoa de bem no processo. Ela ausenta-se. Então o mal é atrevido. Daí esta realidade que nós assistimos. Estaria... Peraí, o que eu disse ali? Eu já li essa? Não. Sim. Ah, ok. Vamos ter gente a nos receber, hein? Veja lá quem é que escolhe. Está bem? Isto é também importante. Sei que, se o tiver merecido, encontrarei de novo aqueles a quem amei na terra. E que aqueles que aqui deixo irão juntar-se a mim, que um dia estaremos todos reunidos para sempre e que, enquanto esse dia não chegar, poderei vir visitá-los. Ou seja, eu sei que é assim. A dor da separação é incomparavelmente menor que a grande alegria do reencontro. Sempre foi assim, sempre será. E nós lá à frente ficamos muito espantados e cheios de alegria. Alegria tanta que vai substituir as memórias negativas do passado. Depois é uma questão nossa de despertamento. Isto é muito interessante. Porque é verdade. Sei também que vou encontrar aqueles a quem ofendi. Possam eles perdoar-me o que tenham a reprochar-me. O meu orgulho, a minha dureza, minhas injustiças, a fim de que a presença deles não me acabrunhe de vergonha. Que eles possam me perdoar. Perdoo aos que me tenham feito ou querido fazer mal. Nenhum rancor contra eles alimento e peço, meu Deus, que lhes perdoes. Você está a envolvê-los. Está a orar por eles. Tudo bem? Senhor, dá-me forças para deixar sem pena os prazeres grosseiros deste mundo. Allan Kardec toca neste assunto, é tão interessante. Para quem já viu o filme Nosso Lar, ou o livro neste caso, eles têm um problema de alimentação. Chegado lá, atenção, sabe que o Nosso Lar foi fundado por portugueses. Foram imigrantes portugueses que fundaram a cidade do Nosso Lar. Chegado lá, o que é que eles gostavam? De alimentação. Um bom enchido, não é? Tudo magneticamente preparado, porque essa é outra parte em que vocês me internam, não é? Que é a alimentação do lado lá. Ora, mas aquilo atraía muitos pensamentos que ligavam à Terra. Então, o orientador geral do Nosso Lar promove uma mudança radical na alimentação, colocando caldos apropriados, com energias revitalizadoras e por aí fora, como transição, que não seria obrigatório, mas como transição faz. Gente, foi uma revolução. O pessoal ficou aborrecido. Não, eu quero a minha refeição. Então, é curioso. Eu adoro isso. Senhor, dá-me forças para deixar sem pena os prazeres grosseiros deste mundo. Grosseiros não quer dizer que são maus, são da terra, são materiais, né? Que nada são em confronto com as alegrias sãs e puras do mundo em que vou penetrar e onde, para o justo, não há mais tormentos, nem sofrimentos, nem misérias, onde somente o culpado sofre consciência, mas tendo a confortá-lo, a esperança. Tudo bem? Bom, não é? A vós, bons espíritos, e a ti, meu anjo guardião, suplico que me não deixeis falir neste momento supremo. Fazei que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que a minha fé se reanime, se vier a abalar-se. Luz brilhe aos meus olhos, a luz divina de Deus, né? Esta prece, está bem? Lemos esta, só para termos uma noção. Esta é a prece. Alguma questão sobre isto? À vontade. Um de cada vez. Não se engalfinhem. Não? Então, daqui levamos a perspectiva de como é que eu vou orar no momento da minha partida. Eu espero ter tempo. Está bem? Já agora. Vamos aqui, vamos pensar. Allan Kardec. Não tem a ver com a prece. Tem a ver com o caráter. Ok? O Livro dos Espíritos, na conclusão. Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, ou seja, as mediúnicas, se lhe terá minado a base. Ou seja, não é pela comunicabilidade a força da doutrina espírita. Ele diz, sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso, esclarecendo sempre
com o nosso orientador maior, que é Jesus de Nazaré. Ou seja, tudo isto que nós sabemos faz sentido e tem força se for uma filosofia, se for uma forma de nós vivermos. Eu não falo da parte científica ou religiosa, não é isso que eu quero dizer. É uma forma de vivermos. Só faz sentido se isto tiver consequência no nosso dia a dia. Tudo bem? Alguma questão? Este é o caráter de Allan Kardec. Ele não colocava fantasias. É assim. Se nada houver a comentar, nós vamos encerrar. Está bem? E não é uma ameaça. Há uma festa na espiritualidade. E quando nós unimos os nossos pensamentos logo no início deste encontro, desta conversa amiga, todos nos propomos a doar do nosso melhor, fazendo deste um encontro espiritual. E assim acontece, assim aconteceu e continuará a acontecer. No pensamento de Allan Kardec, nos valores de Jesus, há o tal fermento. Mestre querido, nossos pensamentos se entrecruzam. Estamos envolvidos em uma onda de luz, fraternidade e companheirismo. Mestre amado, cada um de nós tem suas dificuldades próprias, mas na fraternidade nos unimos. E de certa forma, em tuas mensagens, Jesus, para além dos nossos próprios interesses, auxiliamos aqueles que estão conosco, ao nosso lado. Porque todos domamos das melhores emoções. Vamos orar em silêncio, sabendo que nos escutas. Que os trabalhadores da espiritualidade aqui estão, também nos ouvem. E daqui criam-se pontes de luz, ligando os nossos lares, nossos locais de trabalho e aqueles que amamos. Pontes que nos ligam. Vamos orar em silêncio durante alguns instantes. Mestre querido, como outrora, tu estavas conosco em meio à multidão. Como outrora estás hoje conosco também. Ouviste-nos a todos. Desfilaram os seres amados, os propósitos, nossas dificuldades, nossos sonhos, as nossas rogativas por aqueles que porventura não nos desejem o bem, ou por aqueles com quem algum dia nos equivocamos. E todos estamos ligados. E o que nos alimenta nessas pontes é a fraternidade, é o desejo da compreensão. É essa luz que tu nos ensinas, dizendo-nos que nós podemos fazer o que fizestes e muito mais.
A nossa rogativa permanece no conjunto, pela paz tão necessária em nosso planeta. E que, advindo a dor, Senhor, que ela acabe por ser benéfica na mudança de comportamentos e valores, nesta geração, na próxima, na outra. Encerramos a tarefa da manhã, desejando que nos acompanhes de retorno aos nossos lares, aos nossos compromissos e atividades. Envolve também, Jesus, é um pedido de todos nós, as jornadas da próxima semana, onde queremos que na escola, local de ensino, possamos estudar as Tuas mensagens, ouvindo nossos companheiros, com seus estudos, seus esforços, para nos trazer também a Tua mensagem, Jesus. E que assim seja, querido irmão.